Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos aqui ao canal. Espero que vocês também estejam à vontade curtindo o final de semana, né? Domingão, tá um calor danado e eu tô aqui no conforto da minha casa, hoje de folga, tô me sentindo até um pouco à vontade para vir aqui gravar um vídeo, né? Uma camiseta um pouco mais folgada, um pouco mais tranquilo, mais confortável, né? Já não chega na semana que nós precisamos às vezes aí estar com a roupa pesada, com calor, com tudo. Mas vamos lá, nós vamos trazer mais um conteúdo aqui importante, interessante e um conhecimento que vai ajudar muita gente. Nós vamos falar aqui quando o INSS não pode cancelar o benefício judicial. Será que pode? Não pode? O que está acontecendo? Isso é uma situação que revolta muitos segurados, muitos que sofreram demais na justiça para conseguir o seu benefício. Estão passando por situações aí difíceis que nós vamos comentar aqui no vídeo e vamos dar algumas soluções também, trazer algum conhecimento do que está acontecendo pelos bastidores para ver se pode tranquilizar aí, para trazer, por exemplo, uma informação atualizada sobre esse assunto que, de um jeito ou de outro, abrange muitos segurados do INSS, né? Porque a justiça não está sendo procurada à toa. E outra, todos os dias são milhares de processos no país, né, de pessoas procurando a justiça devido aí às injustiças que acontecem dentro do INSS. Então é uma informação muito relevante, uma informação muito importante que nós vamos trazer aqui. Preste bastante atenção, porque se você ainda não está passando por ela ou se você tem alguma dúvida, nós vamos aqui revelar para você e sanar qualquer tipo de problema, tá? Houve uma decisão aí num TRF que o INSS não pode suspender um benefício concedido judicialmente com base apenas no resultado de uma perícia administrativa, né? É aquela que o INSS convoca o segurado e o perito faz uma avaliação. Devido à suspensão por causa do INSS de um auxílio-doença, uma segurada acionou a Justiça Federal para solicitar o restabelecimento do benefício previdenciário. Olha aí, como essa segurada, né, que acionou a Justiça, porque ela tinha um benefício que foi concedido judicialmente de auxílio-doença, e o perito, né, numa perícia administrativa no INSS, cessou o benefício dessa segurada e ela entrou na Justiça Federal solicitando o restabelecimento desse benefício. Com isto, milhares de segurados estão fazendo a mesma coisa, né? Então vem aquela pergunta, pode cortar benefício concedido na Justiça? Bom, há um entendimento dentro da própria Justiça que, por se tratar de uma decisão tomada pela Justiça, o benefício de incapacidade ele só pode ser cortado se o INSS entrar com uma ação de revisão, tá? Todos os benefícios poderão ser suspensos. Isso deve acontecer quando o INSS constatar erros ou irregularidades na concessão de benefício. Até aí nós concordamos. Por exemplo, benefícios que foram concedidos com documentação falsa, benefícios que foram concedidos aí porque tinha quadrilha, inclusive de funcionários, peritos do INSS envolvidos aí em liberação irregular de benefícios. Nós sabemos que existem fraude, mas isso não justifica, por exemplo, tomarem uma atitude drástica, considerando todos os segurados como se fossem bandidos, como se fossem fraudadores da Previdência Social. Isso é uma pequena porcentagem, tá? É uma porcentagem insignificante que acaba manchando a imagem de pessoas que trabalharam a vida inteira, contribuíram a vida inteira, que pagaram, né, a sua contribuição todos os meses para a Previdência Social, esperando que quando chegasse a uma certa idade poderiam se aposentar, ter um pouco de tranquilidade, pelo menos dinheiro para comprar um remédio, continuar pagando as contas, dar um pouco de conforto para a família, poder fazer uma viagem. Mas isso às vezes parece até utopia na cabeça da gente, né? Porque não é assim que acontece. Muitas vezes a pessoa aposenta e há uma perda muito grande, porque às vezes, depois da reforma da Previdência, houve algumas mudanças em cálculos de aposentadoria. Mas tem muita gente que teve perdas, então acaba tendo que continuar trabalhando, muitos numa situação difícil. Agora imagine quem está no INSS, um segurado que está aí incapacitado temporariamente ou total e permanente, nessas condições de ser avaliado, sabe, constantemente e com o risco, a insegurança de não poder contar, por exemplo, esse mês eu tive um benefício, agora será que o mês que vem eu vou ter esse benefício? É isso que acontece na cabeça do segurado, quer dizer, então praticamente é uma tortura emocional que acontece, porque hoje você está, por exemplo, podendo ir no mercado fazer uma compra e pagar suas contas, com o benefício que você está recebendo do INSS,
que não é uma caridade, você pagou para ter esse direito, e amanhã pode acontecer de você não estar recebendo mais. Isso é uma coisa assim, emocionalmente, uma insegurança que acaba deixando o segurado doente. Se ele já está doente, ele consegue arrumar outra doença, que é uma doença emocional. Então, tá uma briga muito grande por relação a isso, tá? Quando cessa uma aposentadoria por invalidez concedida judicialmente ou auxílio-doença, é reversível, tá? Pode ser cessado quando for verificado, por exemplo, a recuperação da capacidade desse segurado. Esse artigo número 42 da Lei 8.213/91, que dá ao INSS um suporte para ele poder cancelar esses benefícios, tá? O perito, ele tem a palavra final, né, no caso. O INSS convoca, nessa lei, nesse artigo está dizendo, a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, eles podem sim ser convocados, independente de ser judicial ou não, para uma avaliação se o perito vai constatar que ainda existe a incapacidade desse segurado. Mas nós sabemos que existe muita injustiça, tá? Agora, o STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, irá decidir se o INSS pode cortar a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença concedido aí através de uma ação judicial, após uma perícia administrativa feita por um médico, né, perito do próprio Instituto, do INSS. Bom, o assunto é o tema 1157, inclusive se você quiser fazer uma pesquisa, tá? Ela já está na mão dos ministros responsáveis e será julgado por um recurso repetitivo, quer dizer, muitas ações nesse sentido, tá? Essa decisão tomada vai ser tão importante que ela vai valer para todo o país, tá? Ainda não tem data marcada para o julgamento no STJ, tá? São 213 processos com decisões diferentes entre si, olha lá, ó. Os demais estão sobre estados parados, né, à espera de uma definição final. O tribunal não informou qual é a quantidade desses que estão parados, quer dizer, 213, mas existem mais processos, tá? De um lado, na justiça, há um entendimento que, por se tratar de uma decisão judicial, o benefício de incapacidade para ser cortado, o INSS tem que entrar com uma ação de revisão dentro da justiça, tá? Eles acreditam que essa concessão judicial, ela não pode ser, por exemplo, submetida a uma perícia administrativa, quer dizer, um perito do INSS não pode sobrepor a sua decisão em cima da decisão de um magistrado, e é verdade, né? Cada um dentro do seu quadrado, como diz, né? O magistrado é a palavra final, né? A justiça dá a palavra final, não o perito do INSS. Porque se for assim, em outros casos, em outras situações na justiça também pode acontecer, não só no INSS. Logo, logo nós vamos estar vendo aí coisas absurdas, como já estamos vendo no país, dentro da própria justiça, né? Pessoas sendo presas, traficantes sendo soltos. Quer dizer, tá uma bagunça. E essa insegurança jurídica, todos os dias, né, repetindo na televisão, dentro da internet, nós trazemos conosco para dentro do nosso problema, dentro do INSS. Então, é muito difícil, tá? A aposentadoria por invalidez, por exemplo, ela é concedida quando esse segurado ficou totalmente incapacitado para exercer a sua atividade ou qualquer outro tipo de atividade. Muitas vezes, o INSS não vai aposentar esse segurado que está nessa condição. Ele entra, por exemplo, com o pedido porque está com uma incapacidade que acredita ser temporária e passa lá um tempo recebendo auxílio-doença, mas essa incapacidade ela não tem uma melhora, ao contrário, ela tem um agravamento. E o perito, em vez de diagnosticar ali a situação real daquele segurado, que ele não tem mais condições de exercer nem a sua atividade, nem uma outra atividade e aposentá-lo por invalidez, não, o perito fica enrolando, ou então manda para reabilitação profissional, que é o que nós estamos vendo, né? E o que acontece? Dentro da reabilitação profissional, nós temos vídeos aqui que nós falamos de cursos, existem cursos absurdos. Por exemplo, você vai treinar uma pessoa para fazer comida numa creche. Eu dei até um exemplo, né? Imagina um torneiro mecânico, 20 anos, trabalhando, né, com um torno, né, naquela condição metalúrgica. Aí ele sofre uma incapacidade, mandam esse segurado para uma reabilitação profissional
e dão um curso para ele para fazer alimentação de creche. Ele vai trabalhar na cozinha de uma creche. Quer dizer, não tem condições, né? São absurdos que estão acontecendo dentro do INSS e submetendo o segurado a esse tipo de absurdo, porque o medo é tanto de perder o benefício que o segurado às vezes acaba se submetendo e se sujeitando a esse tipo de coisa, tá? Então, esse segurado que recebe aposentadoria por invalidez, ele pode ser chamado sim para a perícia. Enquanto o STJ não definir, né, dar a sentença final com relação a esses processos, infelizmente, se o INSS, por exemplo, cessar um benefício seu que foi concedido judicialmente, você vai ter que ir na justiça reclamar, vai ter que tentar reverter essa situação dentro da justiça, porque o benefício foi judicial. Para o INSS, por exemplo, cessar esse benefício, ele também teria que procurar a justiça, que seria o correto, mas ainda, enquanto o STJ não tomar essa decisão final, fica esse impasse e prejuízo para quem? Sempre para o segurado, tá? Bom, as perícias, no caso de aposentadoria por invalidez, fique bem claro, pessoal, aquele aposentado por invalidez que tem 60 anos de idade, aqueles que têm 55 anos, que já recebem o benefício há mais de 15 anos, e portadores de HIV não podem ser chamados para pente fino ou revisão. Se o INSS chamar, e acontece em alguns casos, entre em contato e avise, tá? Que você tem conhecimento que você não pode ser chamado. Se caso insistir, você marque a perícia, tá? Eu já ouvi gente falando, não marca a perícia. Se você não marcar a perícia, o INSS pode cessar o seu benefício. Então marque a perícia, vá no dia da perícia e informe o perito que você tem conhecimento que aposentados por invalidez acima de 60 anos não podem ser convocados, aqueles que já têm 55 anos e recebem o benefício há mais de 15 não podem estar passando por revisão, e os portadores de HIV. Porque se você deixar de marcar a perícia, o INSS pode cessar seu benefício, o trabalho vai ser muito maior, tá? Então marque a perícia. Caso houver algum problema, procure um advogado e recorra à justiça. Meu amigo e minha amiga, eu espero que essa informação tenha sido importante, esclarecido e tranquilizado, tá? Nós estamos esperando essa decisão do STJ, como eu já falei, com muita ansiedade, sabe? Esperando, porque é uma coisa muito importante para todos os segurados. Porque o segurado entrou na justiça porque os seus direitos não foram reconhecidos no INSS. E a única instância que ele teve para recorrer, porque dentro do INSS não iria mudar essa situação, foi a justiça. Um processo judicial, ele é emocionalmente cansativo, ele abala o segurado, é tanto tempo, de 18 a 24 meses aguardando, muitas vezes, em média, uma decisão na justiça. Aí vem um perito numa perícia de revisão e ele passa por cima do juiz, passa por cima da lei e ele cessa aquele benefício que deu tanto trabalho para o segurado conquistar. Quer dizer, isso tem que mudar e nós temos que pressionar de alguma forma. Como? Na hora do voto, pessoal, prestar atenção em quem está votando, tá? Não vamos falar aqui, eu não falo de política aqui nesse canal, tenho as minhas convicções políticas, me revolto com tudo que está acontecendo, estou ciente das coisas, mas eu não coloco aqui, eu não misturo a informação que eu trago aqui para ajudar vocês segurados com política, tá? Mas política, eu não me importo com política, eu não gosto de política. Se você não gosta de política e não se importa em voto em qualquer um, você não tem direito a reclamar do que está acontecendo. Para nós mudarmos esse país, nós temos que mudar a lei. E aonde se muda a lei? Através do quê? Através dos nossos representantes. Se você não sabe eleger um representante ou cai na conversinha fiada de alguns deles, isso não vai mudar, vai continuar assim para sempre. Meu amigo, minha amiga, eu espero que tenham gostado. Se gostaram do nosso trabalho aqui, dá um like no nosso vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. Você não paga nada e vai ter uma informação, uma atualização, um conhecimento de muito valor para você que está no INSS. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, eu não canso de agradecer a interação, a boa vontade, o incentivo. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, que nós vamos começar essa semana, né? Hoje é domingo, semana começa no domingo. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família com paz, com prosperidade, com harmonia, que todos nós possamos ter saúde e agradecer a Deus por tudo que temos e pelo que somos, tá? E nunca perder a fé.
tudo vai dar certo. De alguma forma ou de outra, o bem sempre vence, tá? Eu deixo um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.